Irmãos, novamente boa tarde a todos vocês. Nós estamos iniciando essa primeira palestra, né? Depois vai vir a palestra com o pastor Abraham de Graaf. E o meu tema é falar sobre expor, pelo menos um pouco, da relação da igreja com o Estado até o período da Reforma, passando pelo, basicamente, um resumo do que aconteceu no Império Romano, depois também na Idade Média. Então, eu havia preparado o material para poder projetar para os irmãos, mas devido a essas circunstâncias, os irmãos estão acompanhando as coisas que estão acontecendo aqui em Pernambuco, mais especificamente em Recife. Estamos com a situação de chuva aqui, índices pluviométricos altíssimos, vistos há coisas de 40 anos, né? Então, a situação está bem difícil aqui. Mas vamos usar esse meio que Deus nos deu, que é este meio o meio eletrônico, para a gente tentar expor esta conversa, esta aula, nesse momento. Bom, então vamos iniciar aqui. O tema da relação da igreja com o Estado é um tema muito complexo quando você vai estudá-lo. Ele não é um tema assim de tão fácil abordagem. E eu vou explicar por quê. Porque a igreja, como instituição, vamos dizer assim, ela tem pelo menos 2000 anos de história. Se a gente for pegar como instituição e colocando na cronologia histórica humana, a igreja neotestamentária ela tem 2000 anos de história. Nós confessamos que a igreja existe desde o começo até o fim do mundo, mas colocando numa linha cronológica, ela vai especificamente do período apostólico para frente. E dentro desses 2000 anos, a igreja do Senhor ela se deparou com muitas formas de governo e entrou em choques, em alianças. Ela teve uma relação complexa, podemos dizer assim. Quando eu digo complexa, é porque as formas de governo que existiram na história não foram tão simples como nós pensamos. Basta você pensar, por exemplo, na Idade Média. Na Idade Média você vai ter, por exemplo, uma visão de Estado romana, somado à visão de Estado germânica, depois somado com a visão de Estado muçulmana, enfim, e assim você tem, depois os nórdicos também chegam, e que cada povo que traga uma visão de Estado, e que a igreja vai ter que aprender a se relacionar com essas formas de Estado que existem naquele momento. A qualquer livro de história da igreja vai mostrar isso para você, que a igreja teve uma relação com múltiplas formas. E é interessante que até a relação mudou, mesmo quando você estava vivendo contemporaneamente. Por exemplo, a igreja do Oriente, ela teve uma relação com o Estado muito diferente da relação que a igreja do Ocidente teve com o Estado, mesmo elas convivendo ao mesmo tempo. Então é bem diferente, né? Eles tiveram uma relação diferente nisso aí. Então por isso a gente vai abordar princípios gerais. Quando a gente estiver estudando sobre essas coisas, nós iremos abordar de forma geral. Eu vou fazer uma divisão do assunto em pelo menos 4 períodos antes de chegar na Reforma. Falaremos da igreja na Roma Antiga entre os séculos 1 e 4, depois dos séculos 4 e 5, depois falaremos da Alta Idade Média, Baixa Idade Média e assim entraremos na Reforma. Então eu pretendo fazer isso nesses rápidos minutos que nós temos, né? E expor brevemente para vocês isso. Então para quem está anotando, eu sei que tem pessoas que gostam de anotar, gostam de escrever, eu vou dividir então, eu vou falar primeiro sobre a igreja e Estado na Roma Antiga, séculos 1 ao século 4. Entre os séculos 1 e o século 4, a igreja surge no Império Romano
de uma maneira diferente da que nós conhecemos no final do Império Romano. No final do Império Romano, a igreja é a religião oficial desse império. Ela é a voz religiosa do império, ela é a consciência do imperador. Mas no início do Império Romano, ela é uma religião ilícita. Ela é uma religião onde ela não tinha autorização para existir. Os cristãos não podiam expressar sua fé, porque ela foi muito perseguida pelos imperadores romanos. Entre os séculos I e IV, os historiadores da igreja, eles geralmente somam uma série de 10 períodos de perseguição severa. Alguns falam 9, porque não gostam de incluir Nero, porque para muitos historiadores, Nero não estaria combatendo a igreja, mas uma seita judaica, ou um ramo do judaísmo. Mas no geral foram 10 perseguições, começando com Nero e terminando com Diocleciano. Nesse período, a igreja, ela, embora tenha crescido muito e tenha crescido ao ponto de se estender horizontalmente, ou seja, por toda a extensão do império, e verticalmente, atingindo todos as classes sociais de Roma, embora ela tenha tido esse êxito, isso não ocorreu isento de uma forte perseguição, e perseguição que incluía formas brutais, cruéis, o uso de tortura, o uso das arenas, a humilhação pública, né? As condições vexatórias, a heterogeneidade das punições, não importava se era homem, se era mulher, se era idoso, se era criança. Os cristãos, eles eram perseguidos independente de suas condições. Então, é claro que nem toda perseguição foi tão violenta. Algumas foram menos, mas de certa forma, entre o século I e o século IV, nós encontramos essa condição. Então vejam, dentro do Império Romano, a primeira relação da igreja com o Estado é uma relação de perseguição. E nesse período, a igreja foi ensinada a respeitar, a orar pelas autoridades, como Cristo também ensinou, já que ele mesmo foi vítima de um julgamento injusto, onde ele não se achou nele crime algum, e ele mesmo pagou com sua própria vida, mas ele respeitou o Estado até aquele momento, né? Então, a relação, portanto, era uma relação vamos dizer assim, uma relação onde ela não era permitida existir, né, e nem podia ocupar cargos públicos. Os cristãos não ocupavam cargos públicos, né? Portanto, apenas da parte dos cristãos é que havia respeito para com as autoridades. Do outro lado não havia esse respeito, né? Enfim, então nesse período, basicamente, os cristãos deram suas vidas, provaram com seu sangue o poder do Evangelho, a graça de Deus diante da sociedade romana. É muito famosa aquela frase, né, de Tertuliano: sanguis martirum semen Christianorum, né? O sangue dos mártires é a semente dos cristãos, porque de fato era muito disso que estava acontecendo, esse tipo de perseguição. Então, nesse primeiro momento, a relação é uma relação de perseguição e de uma relação unilateral. Apenas a igreja respeitava esse Estado. Não era uma relação de simbiose, nem uma relação bilateral, onde havia um respeito mútuo, um tratamento mútuo. Não era assim. Também essa fase é a famosa fase das catacumbas, onde a igreja ela se reunia escondida. E também inicia, até abrindo um parênteses aqui, é onde ela inicia também o momento em que ela desenvolve uma arte, né? Se você pegar muitas catacumbas em Roma, são cheias de desenhos, né, de cristãos que morreram e que eram já naquele momento assim,
tido como memória, né? Eles gostavam de representar dessa forma. Então, uma igreja gostava de representar os apóstolos, de representar alguns mártires, né? Também é nesse período que a ideia do martírio se torna muito forte, né? Santo Inácio, por exemplo, Inácio de Antioquia, ele pediu aos cristãos que não orassem pela libertação dele. Ele queria passar pelas dores do martírio para mostrar o seu amor, né, por Cristo, enfim. Então, uma igreja vivia essa relação de perseguição, mas ela sempre mostrou respeito e não dava motivos desta perseguição. A igreja nunca deu motivo dessa perseguição. Pois bem, a partir do século IV, agora eu vou falar da igreja e Estado na Roma Antiga, entre o século IV e V, tá? A partir do século IV, nós temos um outro panorama. Qual é o panorama? O último perseguidor da igreja, e um dos mais implacáveis, tinha sido justamente Diocleciano. E logo depois da morte de Diocleciano, sobe ao poder Constantino. Constantino, no século IV, ele toma uma decisão, no Edito de Milão, ele toma uma decisão no ano 313, de legalizar a igreja. Então Constantino, ele, vamos dizer assim, torna a igreja uma religião lícita. Os cristãos agora podiam expressar sua religião em meio ao Império Romano, podia participar da vida romana de forma aberta e ampla, porque agora eles, como cidadãos, tinham plenos direitos, não só no sentido civil, mas também no sentido religioso. Então essa primeira ação já muda um pouco a relação da igreja com o Estado. Agora o Estado olha para o cristianismo de uma maneira mais favorável. Tanto que o imperador Constantino, ele convoca o concílio de Nicéia em 325. Como é possível um imperador presidir um concílio, né? E ele preside o concílio de Nicéia, que resolve aquela situação dos arianos, né? E, portanto, daquele momento em diante, a igreja passa a ter uma relação diferente com o Estado romano. E, obviamente, que essa aproximação foi muito criticada e é ainda hoje muito criticada. Por sinal, essa aproximação é um dos argumentos do Abraham Kuyper, né? Já falando um pouquinho talvez de um dos temas do pastor Abraham de Graaf, respeitosamente eu vou falar um pouquinho aqui do tema. Abraham Kuyper usava este argumento de que para que a igreja mudasse o artigo 36 da confissão de fé, a igreja reformada mudasse o artigo 36 da confissão de fé, porque ele dizia que essa ideia do Estado protegendo a religião cristã, isso era ainda uma influência constantiniana. Esse era um dos argumentos dele, né? Ele usava. Mas enfim, o fato é que nesse século IV ainda ocorreu um outro fato mais estonteante, mais grandioso ainda. Em 383, mais ou menos, para 390, a igreja deixa de ser apenas uma religião lícita e passa a ser uma religião oficial do Império Romano. Veja que salto a igreja deu daquilo que eu falei há pouco para o que estou falando agora. Ela agora é religião oficial do Império Romano. Os imperadores, todos eles basicamente são todos cristãos, tirando Juliano, que é chamado de Juliano Apóstata, porque ele queria revitalizar os cultos pagãos, mas todos os outros foram cristãos. Portanto, a união da igreja com o Estado estava muito forte naquele período. Desde a época de Constantino, as terras foram devolvidas, os bens da igreja que tinham sido confiscados foram devolvidos, enfim. Então, nesse período, portanto, a igreja, ela cresce horizontalmente, ela se expande, ela cresce verticalmente porque ela vai atingir outras classes sociais, mas também ela cresce em seu status diante do Estado.
ela agora é a religião do Estado. Só que nós sabemos que no final do século V, nós temos as invasões bárbaras. E quando as invasões bárbaras chegam, o Império Romano termina. Pelo menos o Império Romano do Ocidente, vamos dizer assim. O Império Bizantino permanece. Mas o Império Romano do Ocidente, ele permanece. Eu vou me concentrar no Império Romano do Ocidente, porque eu quero mostrar a via que vai chegar à Reforma Protestante. Mas eu poderia falar também da igreja do Império Romano do Oriente e a igreja ortodoxa. Mas eu vou me concentrar na igreja ocidental, tá certo? Enfim, só que no século V, portanto, o Império Romano caiu. E com o fim do Império Romano, todos os estudantes que estão aí sabem, eu tenho certeza que sabem, que com o fim do Império Romano temos o início da Idade Média. E agora eu vou falar um pouquinho da relação da igreja com o Estado na Alta Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V ao século X, tá certo? Para aqueles que estão anotando, eu vou falar agora da igreja na Alta Idade Média. Bom, o que é que acontece na Alta Idade Média? Na Alta Idade Média, a igreja perdeu seu status de religião oficial, porque o Império Romano caiu. Então ela é apenas uma religião importantíssima, que vai se aproximar dos estados germânicos. E agora vai acontecer uma coisa diferenciada. Como vão existir vários reinos germânicos, cada igreja entrará numa relação própria com cada reino germânico. Isso é interessante, para você poder entender por que é que Lutero faz a reforma, e por que é que a reforma acontece na Alemanha. As relações da igreja com o Estado na Alemanha não são as mesmas da igreja com o Estado na Itália medieval. Não é a mesma coisa. Então, por conta disso, a gente precisa compreender essas coisas, né, que nós estamos vendo aqui. Na Idade Média, portanto, na Alta Idade Média, a igreja ela não tem uma relação oficial. Ela começa a Idade Média como uma relação amistosa com alguns reinos, mas também de violência bruta por parte de algumas tribos germânicas. Algumas tribos germânicas praticaram violência mesmo contra os cristãos. Quem está familiarizado com a onda nórdica que vem acontecendo nos últimos anos, sabe do que eu estou dizendo. E o que acontece? A igreja ela vai se aproximando, e o Estado vai se aproximando da igreja e ela do Estado, numa relação de amizade, em certo sentido, por causa do reino dos francos. Na Alta Idade Média, um poderoso império se formou, que foi o Império Franco. E é esse Império Franco que vai novamente colocar a igreja como sendo a principal religião de toda a extensão do Império Franco. É justamente esse império que vai novamente colocar a igreja nesse patamar. Só que o Império Franco vai fazer o mesmo que Constantino fez. Ele vai praticamente unir igreja e Estado numa relação muito forte, tão forte, que vai acontecer um fenômeno. Qual o fenômeno? A questão das investiduras, ou a controvérsia das investiduras. E o que significava essa controvérsia? Eu falo já já. Eu quero só que vocês entendam isso. Na Alta Idade Média, a igreja começa como uma religião em reinos, mas por causa do Império Franco, ela novamente vai ascender e vai estar como a principal religião em toda a extensão do Império Franco. Só que justamente dois reis francos dão praticamente os mesmos passos que Constantino deu. E quais foram esses passos? Não só uma relação de amizade, mas uma relação de confusão, especialmente Carlos Magno. Carlos Magno praticamente transformou o Império Franco em um império religioso. Ele transformou as sanções religiosas em sanções civis. Ou seja,
Vamos imaginar que um cristão está faltando o culto no dia do Senhor, faltando por motivos injustos. E de repente, Carlos Magno diz que quem falta por motivo injusto vai ter 1 ano de reclusão, 1 ano de prisão. Foi isso que ele fez. Ele pegou algumas sanções que eram essencialmente religiosas e as transformou em sanções civis. Isso trouxe uma confusão na visão da igreja com o Estado. Então, quando chegamos no final da Idade Média, nós temos essa situação, essa confusão entre igreja e Estado, tá certo? Agora eu vou falar da igreja na Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, nós temos uma situação onde praticamente 2 poderes estão disputando, vamos chamar de 2 poderes, estão disputando a atenção na Europa. Como Carlos Magno tinha feito essa confusão entre igreja e Estado, então quem eram as 2 principais figuras de cada um? Do Estado, o monarca; da igreja, o Papa. Quando chegamos na Baixa Idade Média, praticamente nós temos uma confusão aqui. Finalmente, quem tem a voz maior nos estados? O rei ou o Papa? Carlos Magno trouxe uma confusão. Então, confusão aqui não quer dizer necessariamente uma bagunça. Confusão também pode dizer que tornou muito junto, fundiu 2 aspectos que deveriam permanecer separados. Ele fundiu de um jeito que ninguém mais sabia quem tinha mais poder e autoridade no Estado. Quem é que tinha mais poder e autoridade nas nações? Era o rei local ou o Papa? Isso ficou conhecido como controvérsia das investiduras. Por exemplo, quando o Papa nomeia um bispo, o rei, ele deve aceitar a decisão do Papa? Ou ele pode dizer que não aceita aquele bispo? Era isso que estava acontecendo. O Papa nomeava um bispo e o rei dizia: esse bispo eu não quero não, eu quero outro bispo. Então perceba que justamente dentro de um lado ou de outro, você percebe que os 2 estão brigando por esse poder. Então, o Papa, vamos dizer assim, ele começa a querer tomar o poder dos reis e dizer: olha, quem manda sou eu. Sabe por quê? Porque eu sou o Papa e você é súdito de Cristo e eu intercedo por você junto a Cristo. Então quem tem mais poder nas nações sou eu, não é você não são os reis não, sou eu. Então essa visão do Papa querer ter mais poder do que o rei, ela é a chamada visão aliancista. Ou seja, como assim aliancista? É a ideia de que todos têm um pacto na pessoa do Papa. Só que com o tempo, e por causa de alguns papas que terminaram usando do poder de forma indevida, surgiu a visão conciliarista. E que visão conciliarista é essa? A visão de que um concílio poderia destituir um Papa. E o que aconteceu? Os reis se aproveitaram disso. Então, os reis vão dizer: já que um Papa pode ser destituído por um concílio, então significa dizer que eu não devo obediência total ao Papa. Então, mais uma vez, voltam os problemas entre igreja e Estado. Isso como resultado da confusão deixada por Carlos Magno lá no século no século IX. Estamos na Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. E na Baixa Idade Média está essa confusão. Quem é que tem o poder? O Papa ou o rei? Eu mostrei para vocês que o Papa tentou mostrar que ele tem o poder.
Porém, eu falei para vocês que com a visão conciliarista, o rei começa também a mostrar que quem tem poder é ele. Então, na Baixa Idade Média, algumas figuras intelectuais vão surgir para fortalecer o poder do rei. Um deles é Marcílio de Pádua. No século XIV, Marcílio de Pádua escreveu assim: não só um papa herético deve ser resistido e deposto, mas que todo papa deve ser resistido e deposto, porque o papado usurpou o papel legítimo do governo temporal. Então perceba que na Baixa Idade Média, essa confusão está criando uma tensão. De um lado o Papa diz, o poder é meu. Do outro o rei diz, o poder é meu. Você usurpou o meu poder, porque o seu poder é unicamente religioso. O meu é físico. Então aquela confusão promovida na Alta Idade Média cria uma tensão na Baixa Idade Média. Eu só quero saber o seguinte: os irmãos estão conseguindo acompanhar direitinho o pensamento? Me respondam com um sim bem sonoro. Sim! Muito bem. Muito bem. Os irmãos estão me vendo ou só estão me ouvindo? Vendo e ouvindo, é? Ah, muito bem. Ainda bem. Eu pensei que estava só me vendo, já pensou? Mas ainda bem que estão me vendo e ouvindo. Que bom. Bom, então isso é o que está acontecendo, essa tensão entre o Papa e a figura do rei. E é interessante que é por isso que nesse período aparece uma figura muito conhecida pelos alunos do sétimo ano aí, né, que passaram pelo sétimo ano, que passaram pelo segundo ano do ensino médio e estão repetindo esse assunto no terceiro ano. Vocês já ouviram falar de Niccolo Machiavelli ou Nicolau Maquiavel. É nesta época que Maquiavel fortalece ainda mais a visão do rei, dizendo que o rei tem todo o poder em suas mãos, tá? Então daí vocês vão entender o contexto que Maquiavel escreve o livro dele, O Príncipe. Ele escreve O Príncipe porque essa tensão existia. Agora, por que essa tensão existia? Eu quero dizer isso para os irmãos. Essa tensão existiu especialmente porque as cidades italianas eram cidades que, embora pertencessem ao Sacro Império Romano Germânico, eram cidades com caráter republicano. Elas não se submetiam com facilidade, não. E por isso elas resistiam a todo mundo. Então, quando Maquiavel escreve para fortalecer o poder dos reis contra essas cidades italianas. Entendeu? Só para dar um contexto para os irmãos. Pois bem, quando chegamos em 1517 na Reforma, nós temos então essa tensão entre o rei e o Papa, tá certo? Então vamos entender uma coisa. Quando chegamos na Reforma, esses dois poderes estão em conflito. O Papa de um lado e o rei do outro, certo? Eles estão em conflito, estão disputando o poder. Então, quando a reforma acontece, a reforma tem um problema a lidar. Ela vai combater o papado no sentido institucional, mas ela também teme que isso possa gerar mais poder para o rei. Então ela também combate o rei. É interessante que a igreja reformada, a reforma, ela ataca, não vou dizer a palavra atacar, mas ela combate esses dois movimentos. Ela combate esses dois movimentos. Ela acaba com o papado dentro dela, não na Europa, mas dentro das igrejas protestantes, mas ao mesmo tempo ela também fala dos limites da ação do Estado. Por isso que o movimento da reforma, ele é um movimento tão importante na história do mundo, não só na história da igreja. Por quê? Porque ela vai também combater o papado, mas vai também combater o excesso dos reis, certo? Eu poderia parar por aqui e dizer, bom, isso foi a reforma. A reforma pensava assim, a reforma pensava em combater o papado, e ela combateu, e limitar a ação dos reis, coisa que ela também fez, né?
Bom, eu poderia terminar aqui, mas eu vou mostrar para vocês alguns aspectos gerais. Então, na época da reforma, eu vou falar para vocês alguns aspectos gerais da relação da igreja com o Estado. Então, os seguintes aspectos podem ser destacados no pensamento da reforma. Primeiro, a reforma reconhece que o Estado vem das mãos de Deus. Isso é importante. Depois eu vou explicar por quê. Segundo, a igreja reconhece, a igreja reformada, a igreja protestante. Eu vou chamar de protestante, porque se eu falar igreja reformada, vocês podem ficar tendenciosos a pensar somente na reforma holandesa, na reforma que aconteceu nos Países Baixos, de onde nós somos praticamente filhos espirituais, né? Eu prefiro falar protestante porque vai englobar aqui luteranos também e muitos anglicanos também, embora aqui nós temos umas críticas à visão de Henrique VIII, mas isso é outra coisa. No geral, portanto, a igreja protestante reconhece que o Estado vem das mãos de Deus. Em segundo lugar, ela reconhece que o papel da igreja é ajudar esse Estado e não entrar em conflito com ele. Também a igreja protestante reconhece que não deve haver confusão entre os poderes temporal e espiritual. Ou seja, cada um trabalha dentro da sua própria área. E também ela reconhece que há limites na ação do Estado para com os seus súditos, para com os seus governados, tá certo? E que também havia a preocupação de como os cristãos podem agir mediante um Estado tirânico. Essa palavra tirânico é uma palavra muito comum nos textos reformados, que eram assim que eles se referiam aos poderes que usurpavam àqueles que se excediam no seu poder de governar, tá certo? Só um instantinho que eu vou tomar um golinho de café aqui. Ok, vamos lá. Visto esses pontos gerais, eu agora quero falar só sobre alguns pensamentos, digamos, apresentar a relação da igreja com o Estado na pessoa de Martim Lutero, de João Calvino, e falar um pouquinho da nossa confissão de fé, tá certo? E depois da confissão de fé de Augsburgo. Mas enfim, vamos lá. Com Lutero, aqueles princípios que eu falei existiram, porém, Lutero ele deu muita ênfase no fato do sacerdócio universal que os cristãos têm. Por conta disso, Lutero entendia que a igreja ela deveria estar debaixo do controle do Estado, pois ela deveria referir-se somente em relação às questões espirituais, e que as questões deste mundo deveriam ficar somente com a questão do Estado. De certa forma, Lutero não está dizendo que a igreja não poderia atuar, porque se você for ler sobre Lutero, você vai ver o quanto ele reformou a vida social na Alemanha, o quanto outros reformadores, como por exemplo Johann Bugenhagen, como ele também reformou as questões da educação, da sociedade. Mas quando ele fala que as questões de Estado estão ligadas só ao rei ou à monarquia, é porque ele queria evitar que a igreja voltasse àquele antigo tempo onde o Papa brigava com o rei. E aí Lutero criou a ideia de dois reinos. Esse foi um dos grandes problemas de Lutero. Ele criou a ideia de dois reinos: o reino da igreja e o reino do mundo, o reino dos reis, o reino secular. Então esse era o pensamento de Lutero. Mas muito cuidado com isso, porque Lutero em nenhum momento ele quer dizer que a igreja deveria ser deveria ser uma esfera do Estado. Ele não está dizendo isso. Isso foi uma tentativa de Lutero refletindo sobre o que aconteceu no passado. Lembre-se, é difícil falar sobre essa relação igreja e Estado, não é tão simples. Então, antes de você falar de Lutero, pense um pouquinho nas questões, como é difícil essa relação, como ela vai se dar em certo sentido, tá certo?
Então, passando este pensador, passando Lutero, nós temos João Calvino. João Calvino, para mim, em termos de relação da igreja com o Estado, João Calvino foi muito mais sistemático. Eu vou dizer assim, melhor do que Lutero. E para quem está aqui me ouvindo e me vendo, eu deixo o capítulo 20 das Institutas, do livro 4, né? Para que vocês leiam depois. Aquilo é um manual de política muito bom, muito bom. Nos ensina muita coisa sobre política. Então alguém pode perguntar, presbítero, qual a diferença entre o pensamento de Lutero e o pensamento de Calvino? Calvino, ele não pensava em dois reinos. Calvino pensava em duas esferas pertencendo a um reino só. Para algumas pessoas, eu não sei se o pastor Abrão vai falar sobre isso, mas é só um adendo aqui. Para muitas pessoas, Calvino, ele inicia a ideia da soberania das esferas. Calvino entendia que a igreja e o reino secular fazem parte de um reino só, que é o reino de Deus. Cristo é Senhor sobre todos. Eu particularmente gosto mais do que Calvino escreveu, porque Calvino, ele se preocupou em trabalhar muito com a resistência ao Estado, e ele procurou trabalhar muito como o Estado poderia se precaver dos excessos de um monarca. Eu acho isso muito interessante, porque, na verdade, ele vai mostrar qual deve ser a postura da igreja mediante esses assuntos. Para Calvino, o cristão não pode agir sozinho. Para Calvino, o cristão não pode resistir agindo contra o Estado, mas resistir obedecendo a Deus. Ele se preocupava muito com isso, que a ação do Estado, que a ação Calvino se preocupava muito que a ação da igreja, ela deveria ser uma ação pensada na obediência a Deus. Ele tinha muito essa preocupação de que a reforma não estivesse criando um movimento revolucionário, um movimento desobediente, um movimento de sublevação. Aliás, essa também era a preocupação de Guy Debré. Guy Debré também tinha essa preocupação. Ele escreve a Confissão de Fé para mostrar que a igreja não quer sublevar-se, nem sublevar a ordem, nem subverter a ordem. Bom, Calvino, portanto, ele vai dizer que para evitar os excessos do rei, era muito importante que a igreja que o Estado tivesse um corpo de magistrados que pudessem fazer frente aos excessos desse mesmo Estado. E Calvino se baseou muito na Grécia Antiga, falando sobre os éforos, por exemplo, o eforato. Na Grécia Antiga, especialmente em Esparta, os éforos existiam para conter os excessos do rei. E aqui Calvino pega esse exemplo para aplicar também. Então esse é o pensamento de Calvino, basicamente. Basicamente Calvino pensa, claro que Calvino tem as responsabilidades dos cristãos, mas isso todos eles ensinavam: orar, respeitar, honrar, pagar tributos, ajudar, contribuir. Isso aí todos eles já ensinavam. Eu estou pegando só esse aspecto diferente. Nesse momento, essas reflexões também desceram para confissões. Eu vou trazer para vocês, vocês já conhecem a Confissão de Fé belga, né? A Confissão de Fé belga, ela vai no seu artigo 36 trabalhar sobre os deveres do Estado, vai dizer que o Estado tem o dever da espada, vai dizer que os cristãos devem honra, pagamento de impostos, obediência ao Estado.
E ele vai lá no artigo 36 dizer que é papel do Estado proteger a igreja, a pura pregação e combater as heresias e coisa parecida. Essa frase foi o que levou à grande discussão política de Abraham Kuyper lá no século XIX para o século XX, né? Século XIX, não, século XX. Então, nós conhecemos isso, nós confessamos isso, Veja que nossa confissão está com base nas reflexões desses pensadores, né? Guy Debray, Calvino, Lutero, enfim. Mas existem outras confissões que também são muito importantes. Eu quero citar para vocês a confissão de Magdeburgo, que essa confissão, depois eu mostro para vocês. Essa confissão, ela foi escrita em 1550. Por quê? Eu vou dizer a vocês o que aconteceu. Em 1546 e 1547, já depois da morte de Lutero, Carlos V, ele que era rei sobre todo o Sacro Império Romano Germânico, Carlos V ele inicia uma série de guerras contra as cidades alemãs que haviam aderido à reforma. E já cansado das guerras, porque a Alemanha estava resistindo, estava enfrentando, né, porque a reforma levou a guerras militares mesmo, guerras mesmo, ele propôs um acordo de paz. Ele propôs um acordo de paz, chamada Paz de Augsburgo. E nessa paz, entre aspas, ele fazia uma série de exigências para que ele parasse com a guerra com as cidades alemãs. Entre elas, aceitar a transubstanciação, aceitar a autoridade do Papa. Praticamente ele dizia, vocês podem ser protestantes no nome, mas na prática vocês vão praticamente voltar ao catolicismo romano. Interessante que Philip Melanchthon, amigo de Lutero, estava disposto a aceitar esse acordo de paz. A cidade de Magdeburgo não. A cidade de Magdeburgo disse não e não. E essa confissão é muito importante, porque ela trouxe a ideia dos magistrados inferiores. Porque na Alemanha, essa ideia de resistência era muito questionada. Só que aí os cristãos de Magdeburgo disseram que os magistrados inferiores podiam sim resistir ao rei. E justamente porque eles resistiram, foi que a reforma ela pôde continuar na Alemanha e se desenvolver em outros lugares. Alguns historiadores mais ousados dizem que foi Magdeburgo que salvou a reforma. Porque se eles aceitam o que Carlos V tinha imposto, praticamente a reforma iria voltar às suas origens, e aí ia praticamente negar o que estava fazendo, né? Então dizem que foi essa cidade que basicamente segurou a reforma mesmo e foi até o fim. Existe um site na internet só sobre essa confissão. Você coloca em inglês, né, Confession of Magdeburg, e você vai encontrar lá a história, a própria confissão, parte da confissão e um livreto para vender, que eu acho que em nossas livrarias, a livraria Graf Editora, por exemplo, é só uma sugestão, a Graf Editora, entre outras, deveriam traduzir esse material, ia ser muito bom. E depois eu vou dizer por que eu estou falando isso. Bom, para terminar, o que é que nós podemos trazer aqui sobre a reforma? Primeiro, eu quero retomar com vocês o seguinte: a reforma, quais foram os frutos da reforma na questão da relação da igreja com o Estado? Primeiro, a não secularização do Estado. Segundo, os deveres do cristão como participante desse Estado. Mesmo ele almejando um novo céu e uma nova terra, mas ele aqui nessa terra, que será seu novo céu e nova terra, ele luta para a glória de Deus e também ele honra esse Estado. Então, todos eles escreveram sobre honra, pagamento de impostos, respeito, oração,
conselhos. Muitos desses reis receberam cartas e mais cartas de Lutero, de Calvino, de Zwinglio. Então muitos desses reis foram aconselhados, foram instruídos, foram enriquecidos pelo conhecimento reformado por meio desses pastores que fizeram a reforma, né? Eles também lembraram ao Estado seus deveres, como por exemplo os deveres de proteger a sociedade, de estabelecer a justiça, administrar os cidadãos. O capítulo 20 das Institutas de Calvino é muito interessante quando ele vai falar sobre impostos. Eu participei de uma outra palestra com vocês há muitos anos, e eu falei sobre esse capítulo com vocês, né? Então, nesse capítulo ele fala sobre como se deve cobrar impostos, né? Então é bem interessante isso também, sabe? Bom, basicamente isso. Mas também um tema recorrente entre eles eram os limites da ação do Estado. O Estado não pode ultrapassar seus limites, né? Então eles entendiam que o Estado tem limites, e quem impõe esses limites ao Estado começa com a própria igreja, tá certo? Bom, meus irmãos, eu acredito, já estou há 40 e poucos minutos falando, então eu acredito que quando a gente chega na reforma, portanto, a gente pode falar da reforma nesses termos dos frutos. Só uma coisa importante: a reforma sempre teve a humildade de reconhecer que nunca deveria incentivar ninguém a criar insatisfações injustificadas contra o Estado. Eu digo isso porque nos últimos anos vem crescendo a ideia de que o calvinismo, os protestantes, deram origem aos movimentos revolucionários que vieram depois. Inclusive tem um autor, eu acho que ele é holandês, agora eu esqueci o nome dele, que ele diz que as origens da Revolução Francesa, e ele está falando em aspecto negativo da Revolução, as origens estão na Reforma, e ele faz uma volta muito grande para mostrar essa ideia da sublevação dos movimentos revolucionários ou coisa parecida. Não há essa ligação assim, não. Os reformados, eles procuraram ter esse cuidado de respeitar, do respeito às autoridades. Pode perceber como Calvino se dirigia aos reis: muito digníssimo príncipe. Alguns deles chegavam a dizer cristianíssimo príncipe, e tanto respeito que tinha pelas autoridades, né? Então, o fruto da reforma, se eu posso colocar numa frase, o fruto da reforma foi acabar com a tensão entre igreja e Estado que existia entre o Papa e o rei, colocando cada um em seu próprio lugar, cada um em sua própria esfera. De forma perfeita? Não, mas de forma bem sólida. Isso é verdade, bem sólida. Agora, o que vai vir nos próximos anos, o que virão depois da reforma, as coisas que virão depois da reforma: Revolução Inglesa, Revolução Americana. A moto aí passou com tudo, viu? A Revolução Inglesa, a Revolução Americana, a própria Revolução Francesa, entre outros movimentos, devem ser estudados como reflexões pós-reforma, e não como o tempo todo se baseando na reforma. Isso é importante, certo? Então, eu acredito que minha contribuição encerra-se por aqui. Obrigado, Deus nos abençoe.